Olá, queridos amigos, estamos aqui mais uma vez, juntos, felizes, para mais um encontro nosso de O Evangelho segundo o Espiritismo. Essas nossas reflexões são pautadas em O Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos no capítulo 5 de O Evangelho, que o título é Bem-aventurados os aflitos. Nós estamos fazendo as nossas reflexões de hoje, pautadas nos itens 20 a 22. Esses itens vão falar, seus títulos desses itens são: A felicidade não é deste mundo, um homem de bem teria morrido, e sobre perda de entes queridos e mortes prematuras. Então nós vamos pautar as nossas reflexões hoje nestes 3 itens. Nós queremos começar nossa reflexão hoje lembrando que nós somos espíritos. Nós somos espíritos imortais. Em determinado momento nós fomos criados por Deus. Simples e ignorantes, Deus colocou suas leis em nossas consciências e nos deu o livre-arbítrio, para que assim, às custas do nosso esforço, do nosso trabalho, nós chegássemos até aqui, onde nós estamos hoje. Então essa versão de nós, que nós temos acesso do ponto de vista intelectual e moral, é conquista nossa. No trabalho das muitas reencarnações em que nós viemos ao contato com outros espíritos também, encarnados e desencarnados, nós fomos trabalhando o nosso eu e fomos desenvolvendo nosso intelecto e nossa evolução moral, que são as nossas 2 asas importantes para a evolução. Então, enquanto espírito, nós somos imortais. Nós já reencarnamos, talvez várias vezes aqui na Terra, ou não. Pode ser também em outros planetas, outros mundos habitados, que estejam de acordo com a nossa evolução. E assim nós vamos, ao longo das nossas existências, evoluindo. Encarnamos e desencarnamos no intuito único de evolução e de progresso. Enquanto espíritos, desencarnamos, morremos para a vida material, mas nós continuamos a existir. Então, é importante nós termos essa consciência, estarmos sempre pensando de forma cósmica na nossa vida. Importante lembrarmos sempre, porque isso ajuda nós caminharmos pelos nossos desafios, ajuda nós relativizarmos as nossas dificuldades, lembrarmos sempre que nós não estamos aqui por qualquer motivo. Nós temos um projeto de vida maior. E dentro desse projeto nós temos um passado, que nós sabemos que nós temos um passado de outras encarnações, estamos no presente construindo um futuro e teremos um futuro. Estamos só de passagem por aqui, como se fosse numa viagem a trabalho, claro. E que há viagens mais curtas, há viagens mais longas, e cada um tem um período de uma viagem porque tem um objetivo, tem um propósito. Então, quando nós estávamos na erraticidade, no espaço, escolhemos voltar para cá, para reencarnar, nós tínhamos um objetivo. E para o espírito estar encarnado, a despeito de aqui ser um planeta escola e de oferecer infinitas possibilidades de aprendizado, estagiando na carne, nessa matéria, que nós agradecemos muito por esta matéria, por esse corpo, por essa veste. Nós, quando estamos encarnados, nós temos muitas limitações. O espírito é muito mais livre, muito mais feliz fora do corpo. Todas as noites, o nosso corpo deita e descansa, o nosso espírito não.
O nosso espírito não precisa desse descanso. Então ele fica livre, preso por um cordão fluídico, em que ele pode estar com quem e em locais de acordo com as suas inclinações mais profundas. Então nós podemos estar estudando, buscando aprendizados sobre situações que vivenciaremos nos próximos dias, nos próximos meses, buscar fortalecimento e aprendizado para o que nós vamos vivenciar. Podemos estar com entes queridos que não temos condições de estar próximo fisicamente por conta da distância física ou porque já desencarnaram. Nós somos todos espíritos. Então, assim como nós somos espíritos, todos os nossos entes também são. Então, nós podemos pedir amparo e sustentação para os nossos benfeitores amigos e, ao dormir, podemos pedir para nos encontrarmos com esses entes queridos. Essa é a vida do espírito. Quando estamos durante o dia despertos, nós temos essas limitações da terra, limitações terrenas da nossa matéria. Mas ao dormir, não. Podemos pedir para encontrar com esses entes queridos e podemos nos encontrar com eles, estar em escolas, em grupos de aprendizado, de evolução, que visam favorecer nosso progresso, ou não. Se deitamos de qualquer jeito, se não temos essa preocupação, podemos ser levados a locais que estão ligados às nossas mais profundas inclinações e que não são boas inclinações, no sentido de que não vão nos fazer bem. E acordamos cansados, aflitos, tristes. Então, tudo isso está nas nossas mãos. E está nas nossas mãos quando nós temos esse tipo de conhecimento. Esse tipo de conhecimento, para nós que somos espíritas, está na codificação. Em O Livro dos Espíritos tem essas informações, na Gênese tem essas informações, em O Céu e o Inferno. Toda a codificação oferece todo esse suporte para que nós possamos ter uma consciência cada vez mais clara de quem somos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Os Espíritos nos orientam que nós temos intuições, temos as nossas inclinações e que vão nos direcionando para qual o melhor caminho. E as leis de Deus estão em nossa consciência para nos direcionar qual o melhor caminho que vai nos favorecer melhor evolução e cumprirmos o objetivo que nós viemos fazer aqui na Terra nesse momento. Então, a felicidade não é deste mundo, no sentido de que, para que nós estejamos felizes aqui neste mundo, para ter uma felicidade plena, teria que ser um mundo feliz, para ser uma felicidade plena. Mas nós não estamos num mundo feliz. Nós estamos em um planeta de provas e expiações que está em fase de transição para um mundo de regeneração. Mas para sempre a Terra vai ser assim? Não. A Terra evolui também, de acordo com a contribuição e com o trabalho de cada um dos seus habitantes, sejam eles encarnados ou desencarnados ligados à Terra, ao processo de evolução da Terra. Então a Terra um dia vai ser um mundo feliz, conforme a nossa contribuição. E a felicidade, hoje em dia nós já sabemos, a ciência já traz isso, que na medida que nós contribuímos com a felicidade, com o bem-estar alheio, nós nos sentimos felizes. Essa é a real felicidade. Quando nós estendemos a mão para ajudar o outro, quando nós exercemos a nossa profissão de forma amorosa e genuína, com alegria pelo que nós estamos fazendo, e não apenas pelo retorno financeiro, mas pela contribuição que nós estamos dando em todo aquele processo, na roda da vida. A roda da vida exige muitas contribuições para que tudo funcione. E não existe trabalho menos significante ou mais significante, todos são importantes. Todos nós temos o nosso papel na engrenagem da vida. Então é importante que nós possamos olhar a vida de uma forma mais cósmica, mais ampla, e assim nós vemos que o nosso papel é um papel importante. Todos nós temos a nossa contribuição a dar e todas as contribuições são importantes. E nós trocamos de local onde nós estamos contribuindo. Ora, nós estamos contribuindo em uma área, desencarnamos e passamos a contribuir em outra área, quando no plano espiritual, e reencarnamos com compromissos para outra área.
Porque o objetivo é que nós tenhamos um aprendizado, e quanto mais possibilidades nós tivermos, mais oportunidades das mais diversas áreas da vida cósmica, da vida como um todo, maior aprendizado nós teremos. E mais ainda saberemos como nos colocar no lugar do outro, entender melhor o outro quando sentimos que já vivenciamos aquela situação, ainda que nós não tenhamos isso muito claro. Mas então todas essas situações que a vida propicia para nós são importantes. Veja que Jesus, quando ele esteve encarnado entre nós, ele conseguia, encarnado, ali olhar e perceber o mais profundo da alma de cada um apenas no olhar, devido à sua muita, imensa, vasta experiência, porque Jesus é um espírito como nós. A diferença é que ele já é um espírito puro, que já tem como responsabilidade um planeta como o nosso. Um dia nós chegaremos numa condição assim também. Ele é o nosso irmão maior, ele veio abrir caminhos, ele veio mostrar o caminho para nós, como se chegar até lá. Ele veio dar exemplos. Mas veja, tudo isso é experiência. O que Jesus mostrou para nós, o que ele vivenciou conosco enquanto encarnado, é tudo questão de experiência ao longo das existências que ele foi vivenciando em outros planetas, e para depois vir e encarnar entre nós e ser o nosso mestre e governador espiritual. Então, isso são experiências. Então, quando nós estamos aqui encarnados, estamos vivenciando uma experiência, cada um vai trazer essa experiência e vivenciar por um determinado período. E a felicidade, ela está relacionada com o quanto que nós não nos preocupamos apenas com a nossa vida, mas com o bem-estar comum. E um exemplo muito simples, vamos dizer o exemplo de lixos na rua, por exemplo, em que tem o local para se jogar o lixo, tem o pessoal que recolhe, os trabalhadores que fazem o recolhimento dos lixos, os varredores, tem os lixeiros que vêm para recolher o lixo das casas. Mas ainda assim existem pessoas que não têm essa preocupação, esse cuidado e despejam os lixos em qualquer lugar. Não tem essa preocupação com o outro. Não tem a preocupação com o lixeiro que vai ter que passar e pegar aquele lixo ali, não apenas no local, vai atrapalhar o trabalho dele, vai tornar o trabalho dele mais difícil. Aqueles que são varredores, que teriam um trabalho mais facilitado, mais objetivo, vão ter que pegar o lixo em local que não é adequado. Aí vem a questão das chuvas em entope. Aí tem também a questão dos bichos que podem ser, insetos que podem ser procriados por conta dos lixos em locais inadequados. Então isso é quando nós não nos preocupamos com o outro. Quando não nos preocupamos com o outro, nos preocupamos nem conosco mesmo. Porque se vivemos naquele meio, naquele ambiente ali próximo, também estamos sujeitos às doenças, às enxurradas, tanto quanto os outros. Estamos contribuindo para isso. Então, a felicidade será deste mundo quando todos nós tivermos essa consciência de que o bem-estar do outro é o meu bem-estar também. Só é bom quando é bom para todo mundo, quando faz bem para todos e não apenas para a minha família ou para mim mesmo. Então, pensar de uma forma ampla, incluindo a todos, é bem-estar social e é nossa felicidade, e não apenas caridade, mas sim é questão de evolução moral e intelectual. Então, esse é o convite dos espíritos, da doutrina, quando nos fala que a felicidade não é deste mundo, quando não é deste ainda, mas será. Quando nós todos vamos dando a nossa contribuição diária, a contribuição de todos é importante, desencarnamos e deixamos o trabalho na mão dos mais jovens, que continuam, depois voltaremos em algum momento, daremos continuidade. São ciclos que se intercalam e vamos dando contribuição. Ou não, porque é a nossa escolha. Sempre será a nossa escolha através do nosso uso do livre-arbítrio. E se nós escolhermos ser úteis e gratos pela contribuição que nós damos agora, estamos entregando bem o nosso papel agora. Depois voltaremos em outros papéis. E todos os papéis são importantes para se construir
um prédio, para se construir uma mansão, o que quer que seja, é preciso que tenha um terreno. E ainda que esse terreno seja acidentado, você chega ali, um especialista que conhece, vai fazer a terraplanagem, o que quer que seja necessário, vai transformar o terreno naquele terreno adequado, depois constrói essas estruturas para depois ser construído um castelo, o que quer que seja. Mas não é possível construir um castelo sem ter o terreno. Então o terreno é a base, ou seja, a nossa base é sempre pensarmos que nós estamos aqui de passagem. O nosso papel, ainda que seja de um terreno, é base para que seja construído todo o resto. Se o nosso trabalho é só de base, graças a Deus que é de base, para que seja construído todo o resto. E que essa base nós possamos entregar o melhor, sendo a base em todo esse processo cósmico universal, em que todos têm o seu valor e têm a sua importância, para se construir a felicidade neste mundo, em algum dia, em algum momento, que é esse o nosso destino. Quando nós falamos sobre o outro item, se fosse um homem de bem, teria morrido. Ainda assim, nós continuamos nessa questão de que nós precisamos ter um olhar mais amplo, afastar o nosso olhar e não olharmos só para o nosso presente, só para aquela situação, pelo trecho só da nossa vida agora encarnada e imortal, que a nossa vida é muito mais do que tudo isso. Isso é só um trecho da nossa vida imortal. Então, um homem de bem teria morrido numa situação drástica, por exemplo, os espíritos nos trazem, nossa, morreu um homem de bem. E às vezes aquelas pessoas que estão praticando o mal, que estão prejudicando outras, acontece um acidente grave, por exemplo, e não morre. E aí muitos dizem, nossa, mas se fosse um homem de bem teria morrido, como se aquele que pratica o mal já deveria ter desencarnado. Nós sabemos que estar encarnado é de certa forma uma prisão. O homem de bem, se tivesse desencarnado, está certo, porque já cumpriu a missão dele e vai para outros desafios. Está certíssimo. Aquele que ainda não compreendeu bem as leis divinas que estão na sua consciência, que não aprendeu ainda a exercer bem o seu livre-arbítrio, merece mais tempo aqui, mais oportunidade. Ainda que seja uma prisão, e vamos fazer analogamente, como os Espíritos nos dizem, aquele que não cumpriu toda a sua tarefa perante a sociedade, que não resgatou os seus erros perante a sociedade, continua preso da mesma forma. Aquele que ainda não aprendeu a exercer bem o seu livre-arbítrio, continua preso na prisão chamada corpo terra, que é uma bênção, que é um mal, que é o remédio para o seu aprendizado, para a sua evolução, porque é para isso que todos nós estamos aqui. Cada um está em uma condição. Então, muitas vezes, aquelas mães que perdem os filhos, nesse momento que nós estamos vivenciando agora, mães que perdem os filhos prematuramente, ou filhos que perdem as mães, entes queridos, pessoas de bem, e nos sentimos, nós que somos espíritas, nos sentimos muito tristes e às vezes decepcionados e frustrados com isso. Mas os espíritos, eles vêm nos trazer que nós precisamos refletir e olhar de uma forma ampla. As leis de Deus, elas são perfeitas. Deus é soberanamente justo e as suas leis, ele é a inteligência suprema. Então, não existe equívocos, não existe acaso, não existe prematuro para Deus. Existe fim de ciclo. Aquele ciclo se findou para aquele espírito que estava encarnado, por algum motivo, encerrou-se o ciclo dele e ele vai para novos desafios. Encerrou-se o ciclo dele. Mas não existe erros diante da inteligência divina. Então, nós precisamos compreender as leis divinas cada vez mais. Quando Jesus esteve conosco, ele quis nos dizer muitas coisas, mas nem tudo ele pôde nos dizer, porque nós não tínhamos ainda a inteligência, a ciência,
a nossa evolução, do tamanho que nós pudéssemos compreender os seus ensinos. Então, os Espíritos vêm depois para nos esclarecer sobre muitos pontos. E na codificação tem muitos esclarecimentos nesse sentido, de sabermos por que estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos. A morte não pode ser um tabu para nós, mas ela é um caminho em que todos nós chegaremos nesse destino que é desencarnar. E nós precisamos construir a serenidade para passar por esse processo, tanto nós mesmos, que é uma construção, quanto quando os nossos entes queridos desencarnam, seja de forma prematura, na nossa visão limitada, ou não. Todos nós temos um período aqui, nesse tempo encarnado. Nós não sabemos quando que nós desencarnaremos, nem o nosso familiar, nem o nosso pai, nem a nossa mãe. Mas é uma construção diária em que isso vai acontecer. Já desencarnamos muitas vezes. Então, essa serenidade é fácil de construir? Não é fácil. É um trabalho diário de buscarmos compreender as leis de Deus, de olharmos as bênçãos que são as leis divinas e naturais, observarmos e percebermos que Deus que criou tudo isso, tem as suas leis imutáveis, também nos criou e tudo tem um porquê, um motivo. Temos o véu do esquecimento, que é uma bênção a nosso favor, para que nós possamos assim exercer melhor o nosso livre-arbítrio, sem amarguras e sem rancores que não vão nos ajudar, mas vão nos atrapalhar. E assim amarmos muito, porque vale a pena amar, e só recebemos bênçãos com isso. Amarmos os nossos entes queridos, amarmos o nosso próximo, dentro cada um ali das suas possibilidades, como Jesus nos ensinou. Amai-vos como eu vos amei. Amar vale a pena porque fica para a eternidade, o amor não se acaba. Pode ser uma separação temporária, se perdemos um ente querido, mas, como eu disse, nós todas as noites podemos pedir a bênção, pedir o amparo do plano espiritual para que possamos nos reencontrar com os nossos entes queridos durante a noite e acordarmos serenos e tranquilos. A construção da serenidade para que nós possamos passar por desafios como a morte de entes queridos, para vivenciar os nossos desafios, ainda que a felicidade não seja plena o tempo todo. Esta construção da serenidade é diária, no exercício da paciência diante dos desafios imensos que nós temos durante os nossos dias, durante a nossa semana, etc. Então, a paciência é uma construção. Ninguém tem paciência ou serenidade de graça. É construção. Quando nós abrimos mão de implicar com pequenas coisas e olhamos para a situação de forma macro, de forma cósmica, e percebemos que essa nossa passagem aqui é muito rápida, é muito fugaz. Então vamos aproveitar e agradecer por tudo que nós estamos experienciando, que nós estamos no local, com a família, com a experiência profissional que nós precisamos estar tendo nesse momento, criando bases seguras para os próximos desafios que nós ainda teremos que vivenciar. A vida continua e teremos muitas experiências para vivenciar ainda. Que Jesus nos ilumine, que Ele abençoe o nosso esforço, que nós possamos ter uma semana linda e que Sua paz nos acompanhe todos os dias. Que assim seja.